Hello everyone, welcome back. Pessoal, seja bem-vindo de volta. Essa é a nossa semana 5, a quinta semana de quarentena, e as nossas videoaulas continuam aqui pela plataforma Google Classroom. Na semana passada, semanas anteriores, nós trabalhamos com o Simple Present. Vimos de que formas a gente utiliza o Simple Present, no geral. Vimos quais são as formas positivas, formas negativas, formas interrogativas. E hoje a gente vai trabalhar com um outro elemento de tempo verbal, que são os verbos no imperativo. Esses verbos são muito importantes porque a gente utiliza, a gente ouve, a gente se comunica, vê música em filmes, enfim, em receitas, em orientações. Eles são muito comuns. Então vale a pena verificar a aula de hoje, porque não tem apenas a forma imperativa, tem as outras várias diferenças com que eles aparecem para a gente. Inclusive tem uma forma que inclui você. No geral a gente pensa no imperativo como quem dita uma ordem para uma segunda pessoa. Mas existem também formas em inglês de você se auto-incluir nessa sua ordem, nesse seu convite. Então, convido você a fazer parte dessa aula de hoje e, ao final da aula, realizar a atividade, tá bom? Um abraço! Bom, então vamos lá dar início à nossa aula de hoje, que, como eu disse, está relacionada aos verbos nas suas formas no imperativo. E como eu disse antes, não há apenas uma única forma, há várias formas, entre negativo, positivo e outras formas que a gente vai agregar ali para amenizar quando nós utilizamos as formas imperativas. Primeiro, essa forma clássica que a gente já conhece, é o imperativo, indicando uma ordem, um convite, esse tipo de convite que a gente não espera uma recusa, e até um alerta. Nós vamos dividi-los da seguinte forma, entre aqueles que são da forma positiva e aqueles que são de forma negativa, quando a gente quer que a pessoa não faça determinada coisa. Vamos iniciar com a forma positiva. O exemplo que nós temos aqui, stay at home, fique em casa. O verbo é to stay, é a forma infinitiva do verbo, to stay. Quando você elimina o to, indicativo de infinitivo, que é aquele que nós já vimos na aula anterior, que seria o equivalente às nossas terminações em AR, ER e IR, em alguns casos OR, ele já está na forma do imperativo. Então, to stay, ficar, stay, fique, fique em casa. No outro exemplo que nós temos aqui, beba pelo menos 5 copos de água por dia, uma recomendação, uma orientação. Então, o verbo beba, do verbo beber, to drink. Nós eliminamos o to e o verbo já está na sua forma imperativa. Drink at least 5 glasses of water a day. Na forma negativa, você vai precisar acrescentar a partícula de negação antes do verbo que está sendo negado ali. E essa partícula mais comum é o don't. Então, se eu quero dizer don't drink, eu sei que o meu verbo beber é to drink. Então, quando eu elimino o to, ele fica na forma imperativa. Drink, beba. E quando eu coloco don't, não beba. Então, não beba café se você estiver doente. Don't drink coffee if you are sick. Você também pode utilizar a forma cheia. Em vez de don't, pode usar do not. Nós vamos usar aqui o verbo usar, to use. Então, ele na sua forma imperativa, use. Isso eu estou dizendo para que faça uso. Use your cell phone. Agora, se eu quiser colocar ele na forma negativa, não use seu celular. Do not use your cell phone while in classroom. Não use o celular quando estiver em sala de aula. E para isso você tem as partículas de negação do not, ou então você pode utilizar, como falei anteriormente, don't.
ao dar ordem, comando ou instruções para uma pessoa ou grupo de pessoas, você usa a base do verbo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você tem o verbo no infinitivo, como é o caso que nós vamos ver aqui agora, do verbo to stay, que é o verbo, to stand, que é o verbo levantar-se. Então, ao eliminar essa partícula, esse TO, que indica o infinitivo, o verbo já está na sua forma imperativa. Então, quando eu quero dizer levantem-se todos, eu digo stand everyone. Então, o verbo já está no imperativo. Além disso, você pode notar que aqui tem o ponto de exclamação, que é muito comum quando você tem frases no imperativo. Eu tenho o verbo parar, to stop. Eliminando o to, eu tenho o verbo já no imperativo, pare, stop. Então, pare de falar, stop talking. Esse tipo de tempo verbal pode também ser utilizado para comandos, não necessariamente para dar uma ordem, mas para orientar, por exemplo. Um professor em sala de aula dizendo o que você vai fazer. Aí a gente tem aqui o exemplo. Ok, abram seus livros na página 25. Ok, open your books at page 25. Então nós temos o verbo abrir, to open, nós eliminamos o to e o verbo já está na forma imperativa, indicando a ordem, o comando ou a instrução. Open. No outro exemplo, sempre pare e olhe nos dois lados antes de atravessar. Always stop and look both ways before crossing. Nós temos aqui o verbo to stop, sem o to, indicando imperativo, e nós temos o verbo to look, sem o to, que também vai indicar o imperativo. Então, stop, look, pare, olhe. No outro exemplo, vem ver isso, Tom. Um convite, por exemplo, que você não espera uma recusa, um chamado. Então, ele ficaria da seguinte forma. Come and look at this, Tom. Então, o verbo aqui, de novo, é to come, vir. Mas, no imperativo, eu só uso assim, come. E o verbo to look, que no imperativo vai ficar desse jeito, look. Então, é só a base do verbo e ele já está na sua forma imperativa. Também é utilizado para quando você quer expressar convites calorosos. Então, nesse sentido, a gente também pode utilizar a forma imperativa. E nesse sentido de convites calorosos, também pode ser uma oferta de alguma coisa em que você demonstre entusiasmo com alguma coisa. Vamos ver alguns exemplos. Volte logo ou volte em breve. É o caso, por exemplo, de quando você visita um parente e, de repente, lá na hora de ir embora, o seu parente, muito entusiasticamente, se volta para você e diz, come back soon. Então, você tem ali o verbo to come, que na forma imperativa vai ficar come. Então, a frase come back soon. Ou então, você está oferecendo algo para alguém muito animadamente. Então, pega um biscoito. Have a biscuit. Ou, take a sandwich. Pega um sanduíche. O imperativo é também uma forma bastante direta de dizer a alguém para fazer alguma coisa. Vocês perceberam isso? Você pode amenizar, pode fazer com que essa forma soe mais polida, mais delicada no trato. Isso você pode fazer utilizando a palavrinha que você já conhece, que é a palavrinha please, por favor, ou então essa outra, do, que não é verbo nem é um auxiliar aqui. Essa palavrinha está apenas lá para indicar que essa forma, embora imperativa, ela está carregada de uma forma polida, educada de se manifestar. Vamos ver alguns exemplos aqui. Primeiro deles, please, come in. Então, eu posso utilizar a forma direta, come in, entre, né? Mas eu posso amenizar essa forma de me dirigir a esta pessoa ou a estas pessoas utilizando please. Please, come in.
já muda um pouco. Utilizando o do, eu posso dizer sit down, sente-se, que é aqui o verbo na forma imperativa. Agora, se eu quiser amenizar, eu posso colocar o do, ou poderia colocar o please também, tanto faz. Please sit down, ou do sit down. E nesse caso, esse do, ele não tem significado. Ele está ali apenas para mostrar para a pessoa que está te ouvindo, ou que está lendo, que você está tentando ser o mais polido possível. No outro exemplo, imagine que a sua mesa já está posta, a sua mesa do jantar, e você se dirige aos seus convidados pedindo para que eles se sirvam, ou dizendo para que eles se sirvam. Então, sirvam-se, por favor. Please, help yourselves to some food. Você pode utilizar direto, help yourselves to some food. Mas, como a gente quer amenizar essa forma, a gente diz, please, help yourselves to some food. Outro exemplo. Verifique seu passaporte. Do look after your passport. Da mesma maneira, eu tenho o verbo look after your passport. Mas se eu quiser amenizar, eu coloco esse do. Do look after your passport. E eu vou soar muito mais polido do que se eu utilizar a forma direta. Quando você diz a alguém para não fazer algo, você também utiliza, você pode utilizar a forma negativa do imperativo. E para usar a forma negativa, você vai usar as palavras do not, que é essa partícula que vai negar o verbo. Ou então você pode utilizar a forma abreviada, don't. Vamos ver, a gente já viu isso aqui lá no início, mas vamos ver alguns outros exemplos. Por exemplo, eu tenho não remova este adesivo da geladeira. O adesivo contém uma informação importante lá para a geladeira. Então, tem lá o pedido. Não remova este adesivo da geladeira. Então, o meu verbo é to remove. Então, eu vou eliminar o to e ele já está no imperativo. Remove this sticker from the fridge. Mas eu quero justamente o contrário. Eu quero que não remova. Então, eu coloco do not. Então, do not remove this sticker from the fridge. Outro exemplo, ainda colocando aqui na forma positiva. Change anything on my computer. Altere qualquer coisa no meu computador. Mas eu quero dizer justamente o contrário. Não altere. Don't change anything on my computer. E como eu quero soar um pouquinho mais polido, eu vou utilizar please. Please, don't change anything on my computer. Agora, quando você utiliza a palavra never, não é necessário utilizar essa partícula de negação don't, porque never também é negativo. Tem uma questão de diferença aqui, que o don't seria só para negação e o never tem um prolongamento, assim como é em português, evidentemente. Vamos ver alguns exemplos aqui. O exemplo em português está errado, vamos corrigir aqui. O exemplo é never drink and drive. Nunca beba e dirija. Então, never, está aqui no início da minha sentença, como uma ideia de negação, e os verbos, na verdade, nas suas formas imperativas. Drink and drive. Never drink and drive. E o outro exemplo. Nunca desista da esperança. Never give up hope. Então, eu tenho lá never, tem o verbo na forma imperativa, que você já sabe que é a base do verbo. E aqui é interessante notar uma coisa. Esse verbo, o verbo give, ele no geral quer dizer dar alguma coisa a alguém. Então, quando eu agrego a esse verbo, essa outra partícula, essa outra palavra, up, ou outras que vão variar aí, o significado muda. Então, de dar, ele vai dar o sentido de desistir. Isso em inglês é chamado de phrasal verbs, essas combinações que alteram o sentido do verbo. Então, never give up hope. Apesar do imperativo ser expresso sem um sujeito, você percebeu aí, não aparece o sujeito, não aparece o pronome normalmente, porque esse sujeito, esse pronome, ele está implícito. E esse pronome é you, você ou vocês.
porque é para quem a gente se dirige quando a gente está dando uma ordem. Tá? Mas é possível utilizar ele, e nesses casos a gente utiliza quando a gente está delegando uma atividade e a gente quer que aquilo fique claro, quem é que vai fazer tal coisa. Vamos ver alguns exemplos aqui. Daniel, você coloca a mesa e você, Luana, vai e avisa a mãe que o jantar está pronto. Então, nesse caso, eu quero que fique claro quem é que vai fazer uma coisa e outra. Então, é interessante utilizar. Inclusive, o nome pode ser utilizado. Eu me direciono a pessoa. Daniel, you set the table, and Luana, you go and tell mom the dinner's ready. Então, eu tenho o nome da pessoa aqui, eu tenho you, e eu tenho o verbo na sua forma imperativa. E aqui, no outro nome, é a mesma coisa. Eu tenho o nome da pessoa, só quero que fique claro quem é que vai fazer cada coisa. Eu ainda utilizo you e o verbo na forma imperativa. No caso aqui são dois verbos, go and tell. You set the table. You go and tell. Imagina a seguinte situação. Em uma sala de aula, o professor está numa sala de aula e de repente tem 10 estudantes lá, mas 3 entre esses 10 estudantes estão falando muito alto, estão atrapalhando a aula. E o professor poderia dizer assim, be quiet. Mas quando ele disser be quiet, provavelmente todos os estudantes vão achar que são eles. Né? Então todo mundo vai se sentir incomodado. Para que isso não aconteça, o professor vai dizer you three. Então se direcionando para aqueles 3 especificamente. You three, be quiet. Os imperativos são muito comuns para dar informações sobre como chegar a um lugar ou orientar a preparar uma receita. A gente viu que a gente pode também utilizar o simple present para preparar uma receita, para indicar como realizar determinada atividade, um tutorial, etc. Tá? E aí a gente vai ver aqui como é que a gente utiliza também o verbo no imperativo para isso. Primeiro, vamos ver um relacionado a endereço. A gente chama de directions in English. Então, no exemplo que eu tenho aqui, desça pela Avenida Calama, passe a Jorge Teixeira e depois vire à esquerda. Digamos que eu queira que uma pessoa chegue a um determinado ponto, a um comércio que eu estou indicando ali onde é que está. Então, os verbos vão estar na sua forma imperativa. Go, pass, turn. E a frase ficaria da seguinte maneira. Go down Calama Avenue, pass Jorge Teixeira Avenue, and then turn right. No outro exemplo aqui, adicione um pouco de coca se preferir, ou uma receita que você estiver lendo, tem aqueles ingredientes especiais lá, adicione leite condensado, castanha de caju, enfim, qualquer que seja. Então, imaginando aqui que seja uma vaca preta que está fazendo lá sorvete com coca, então a pessoa se direciona a você e add a little coke if desired. Então, essa é a forma de se utilizar o imperativo para indicar as direções, como chegar a determinado ponto, ou para indicar como fazer determinada coisa, fazer uma receita, por exemplo. Até agora, nós vimos as formas de imperativo endereçadas à segunda pessoa, no caso, you. Você também pode dar instruções e sugestões na primeira pessoa do plural, usando let, que é a abreviação de let us. Usando essa forma, você se inclui também. Então, você não só dá uma ordem para uma pessoa ou um grupo de pessoas. Você também está se considerando dentro daquela ordem que foi dada ou daquela instrução. Vamos ver alguns exemplos aqui para que isso fique mais claro. Vamos dormir agora porque temos que acordar bem cedo amanhã. Isso soa familiar, né? Então, let's go to bed now because we have to wake up very early tomorrow. Então, eu posso simplesmente dizer go to bed now, mas aí eu não estou me incluindo. Então, como eu quero me incluir, eu quero dizer vamos, todos nós, eu, você e os demais. Let's go. Você pode ainda usar o do mais let's para soar ainda mais encorajador e persuasivo. A gente viu lá anteriormente que quando a gente coloca o do, a gente soa um pouco mais
educado, menos ríspidos. Então, mesmo que esse let's inclua você, quando você agrega o do, ele vai dar uma ideia de alguém que está tentando encorajar a fazer alguma coisa ou tentando persuadir a pessoa a fazer aquilo. Vamos ver algumas frases aqui. Vamos tentar nos mantermos calmos. Do let's try to keep calm. Lembra que eu posso usar direto. Keep calm. Simplesmente assim. Mas aí eu já estou me direcionando àquela pessoa ou aquelas pessoas e pedindo para que elas fiquem calmas. Aí quando eu uso let's try to keep calm. Eu me incluo, né? Então vamos tentar nos mantermos calmos. E quando eu coloco ainda o do, que não tem significado aqui, eu dou uma ideia de polidez, de quem está tentando encorajar, de quem está tentando persuadir mais a fazer aquilo. Do let's try to keep calm. A forma negativa para esse tipo de construção é let's not, porque alguma coisa também pode ser que a gente não queira que seja feita e a gente está se incluindo no pacote. Então, o exemplo aqui, let's not waste any more time. Não vamos mais perder tempo. De novo, aquele caso. Se eu cortar a frase aqui, waste any more free time, any more time. Então, eu não me incluo. Agora, quando eu falo let's not, aí eu já me incluo aqui junto com os demais. Além de tudo isso que eu falei até agora, você pode também utilizar o let junto com me para dizer que você precisa fazer alguma coisa. Vamos ver alguns exemplos. Deixa eu ver se eu posso ir com você. Let me see if I can go with you. Então tem o let me see, já é uma expressão por si só, let me see, deixe-me ver. Você também pode utilizar o let para dar instruções ou expressar um desejo que é de todos e não só seu apenas. É aquele caso quando a gente está no meio de uma celebração maior. Vamos ver um exemplo aqui. Que se inicia a festa ou a celebração. Let the celebration begin. Pode utilizar também para um jogo. Let the game begin. Let the fight begin. Qualquer coisa do gênero. E para finalizar, e não menos importante, à medida que você vai procurando os verbos, eles são muito fáceis no dicionário. Vamos pegar o exemplo aqui do verbo buzinar, que em português você se lembra que ele tem vários sentidos. Ele pode ter o sentido de buzinar, de apertar a buzina de um veículo, de um carro, pode ter o sentido de insistir com alguma coisa, do tipo, ele ficou buzinando no meu ouvido, dizendo isso, isso e aquilo, e pode ser no sentido da pessoa estar falando bobagens. Vamos supor que o nosso sentido aqui seja o sentido de apertar a buzina de uma moto ou de um carro, por exemplo. Então o verbo é to honk the horn. É assim que se diz buzinar em inglês. Note que para uma palavra que a gente tem em português, em inglês você tem a partícula indicativa de infinitivo to e mais uma, duas, três palavras. Então tudo isso aqui é parte do verbo. Esse verbo está no infinitivo. Então se eu já quero colocar ele no imperativo, eu apenas elimino o to e pronto. Ele já está na forma imperativa. De buzinar ele virou buzine. Honk the horn. Essa é a expressão. Então, imagine que você vai dar a seguinte instrução para a pessoa. Buzine 2 vezes quando você chegar. Então, honk the horn twice when you arrive. Ou se você quer expressar justamente o contrário, não buzine quando você chegar. Don't honk the horn when you arrive. E assim você pode utilizar com vários outros verbos. Basta que você utilize a sua criatividade para pesquisar e para utilizar os termos, tá bom? Na música da Dua Lipa, Don't Start Now, você tem várias formas de imperativo. Na primeira sentença aqui, você tem If you don't wanna see me dancing with somebody, se você não quer me ver dançando com alguém. If you believe that anything could stop me, se você acredita que nada pode me parar, aí ela vai utilizar agora as formas no imperativo. Don't show up
E essa expressão é interessante. Show up quer dizer aparecer em algum lugar, em um evento. Don't show up, então não apareça. Don't come out, não saia. Outra expressão aqui. Come out, que é aquela que eu falei, um phrasal verb. Don't start caring about me now. Não comece a se preocupar comigo agora. Então, don't start, já está lá no imperativo. E a expressão to care about, que é ligar ou se importar com alguém. Está aqui na sua forma com o gerúndio. Caring about me now. Walk away, quer dizer, cai fora, vai embora. Né? You know how, você sabe como. Don't start caring about me now. E de novo, a frase repetida. Então você pode analisar as suas músicas favoritas, verificar de que forma aparecem os verbos, e você pode aprender muito vocabulário novo, especialmente phrasal verbs, que são muito comuns na língua e que facilitam você assistir filmes depois. Porque essas expressões, elas aparecem muito comumente em músicas e vai aparecer nos filmes. Certo. Agora que você já sabe utilizar de várias formas o verbo na sua forma infinitiva, negativa, de forma mais polida, etc., você vai fazer a atividade. A atividade está lá dentro do Google Classroom. Você precisa realizá-la dentro do período estipulado. Verifique essa data marcada lá no calendário. Lembrando que atividades que foram postadas posteriormente a ter sido encerrado a atividade já, eu não vou considerar, apenas dentro do período estipulado. Então, não vai adiantar ir lá e responder caso já tenha passado da data. Então, você vai escolher um dos tópicos abaixo, um desses tópicos aqui. Você pode falar sobre como preparar o seu prato preferido, como fazer pipoca. E mesmo se você for falar como preparar pipoca, você lembra que você tem todos os procedimentos. Primeiro, coloque a panela, depois acenda o fogo ou não, aí vai depender da sua ordem. Coloque o óleo, depois despeje a pipoca, depois coloque o sal. Enfim, ele tem uma sequência lógica para que isso seja preparado. Pode ser tanto cozinhar um ovo, que seja. Qualquer uma atividade aí, aquela que você achar mais fácil, que não vai te dar muito trabalho também. Ou se você quiser investir mais aí na atividade, você pode definitivamente colocar uma mais complexa, sem problema, fica a seu critério. Pode dizer também como pesquisar imagem no Google. Imagine que você vai dizer isso para uma pessoa que nunca pesquisou imagens do Google, né? Tá tendo contato com a internet ali pela primeira vez. Então você vai ter que dar todos os procedimentos, que vai ter que abrir o navegador de internet, vai digitar lá na página, na barra de endereços, o endereço do Google, depois vai dar Enter e assim sucessivamente. Ou você pode dizer também como trocar o pneu de um carro, de uma bicicleta, de uma moto, ou como eu disse anteriormente, qualquer uma outra coisa que você acha interessante, quiser colocar uma receita, enfim, tá? Desde que seja instruções, tá bom? Certifique-se de usar os verbos no imperativo, foram esses que nós aprendemos hoje, não os verbos especificamente, mas o tipo de flexão. E também você pode utilizar o presente simples, simple present, que a gente aprendeu na aula anterior. Tá? E outras palavras também que são importantes são as linking words que indicam ordem. E isso está disposto lá no material da semana 2, que são aquelas palavras que indicam a ordem, tipo first, second, third, then, after that, finally. Tá? Se você não se lembra, é interessante você dar uma revisada nesse material. Aqui você tem um modelo de como fazer. Não necessariamente dessa forma, mas isso aqui está um modelinho para você começar. How to search images on Google. First, on your computer, you open the Internet Navigator. Second, on the address bar, type www.google.com. After that, e assim você continua. Tá? Aguardo a sua atividade, lembrando que tem lá o tempo determinado para que você a entregue e assim contabilize a sua presença na aula. No mais, um abraço para vocês e até o próximo encontro.